Dando continuidade à história. Um jovem obsessor, a força do amor na redenção espiritual contado pelo Espírito Jefferson escrito por Adriana Machado. Beto estava no quartel-general, esperando o retorno de Firmino. Ele havia dado ao seu comparsa a missão de fazer com que Aparecida visse Cleto no bar. Como Laura e Marcos tinham sumido, Cadu foi designado para ajudar. Barril. Eles estavam fazendo o trabalho muito bem. Naquela última semana, estavam levando Cleto para o buraco e precisavam que a família soubesse disso e sentisse culpa. A desarmonia precisava acontecer naquele lar, porque o chefe maior não queria desistir da derrocada de todos eles. Beto resolveu seguir com o meu plano original. Apesar de não ter como alvo principal toda a família, no final, toda ela seria atingida. Então, seguindo o meu plano, o resultado faria Cleto mergulhar em seu vício, e a culpa por tê-lo abandonado e expulsado de casa levaria todos para o fundo do poço, principalmente o Rodrigo. Firmino chegou com um sorriso satisfeito no rosto. E aí, me conta o que aconteceu, chefe? Tudo foi feito como planejamos. Conseguimos fazer Aparecida mudar o caminho habitual para que ela visse o marido no bar e chegasse muito chateada em casa. Pude até sentir por uns instantes o desequilíbrio vindo de dentro da casa quando os jovens lá estavam. Foi por pouco tempo, mas aconteceu, chefe. Todas as vezes que Beto ouvia os seus comparsas o chamando de chefe, sentia uma coisa muito ruim. Ele não conseguia deixar de pensar em mim. Tudo o que ele havia planejado para me resgatar foi em vão. Ele tinha ficado muito irritado comigo por eu ter recusado sua proposta. Ele queria se convencer de que eu era um fraco por ter sucumbido às mentiras dos da luz. Agora ele entendia que não adiantava ficar chorando por minha escolha. Ele precisava estar focado, porque mais um problema vindo daquele grupo, e todos responderiam com a perda de sua liberdade ou integridade física. Muito bem, Firmino. Estou satisfeito. Beto não era como eu, ele tinha um lado bom. Mas ainda precisava depurar em seu íntimo as ideias deturpadas sobre a vida e suas consequências. Quando ele era pequeno, tinha entrado para o tráfico porque não aceitava a pobreza em que vivia a sua família. Sua mãe era uma trabalhadora honesta e muito esforçada. Ela tentava educar os 4 filhos com carinho e entendimentos cristãos, mas ela trabalhava 2 turnos para poder alimentá-los e, por isso, não tinha muito tempo para ficar com eles. Os 2 irmãos mais velhos de Beto conseguiram enxergar com mais propriedade os seus exemplos. Eram hoje bons pais e trabalhadores honestos. Quanto a ele e sua irmã caçula, sentiram mais o abandono do pai e a ausência da mãe. Apesar de poderem usar o exemplo de seus irmãos, ambos escolheram seguir por caminhos transviados. Eu só não sei dizer qual foi o destino da irmã. Beto era o meu melhor amigo e aprontávamos muito. Enquanto minha avó era viva, eu tinha freios, mas quando ela se foi, me tornei rebelde, um perdido, e Beto me seguiu. Agora ele estava só e tinha medo de não dar conta do serviço, de não ser mau o suficiente. Ele mandou Boca ficar junto de Cleto, que vivia agora numa pensão bem barata. O dinheiro que ele tinha não era suficiente para mantê-lo naquele lugar por muito tempo, mas ele não queria pensar nisso. Cadu e Barril também não permitiam muita sobriedade de Cleto para raciocínios mais elaborados. Ele sofria um verdadeiro bombardeio de pensamentos sobre a sua vida sem sentido e desejos desenfreados pela bebida que anestesiaria todas as suas dores. Cleto chegou em seu quarto com a ajuda de Boca indicando o caminho, porque ele, assim como os 2 espíritos viciados, estava muito mal. Sem conseguir fazer ao menos o seu asseio pessoal, Cleto caiu na cama e apagou. Ele quase não se desprendeu de seu corpo, em virtude de se encontrar completamente entorpecido pelos efeitos da bebida alcoólica consumida. O mentor de Cleto o aguardava dormir para levá-lo à casa espírita onde os seus amados estavam frequentando. Infelizmente, percebeu que isso não seria possível naquela noite. Meu amigo, espero que você não se esqueça de seus objetivos. Foram anos de trabalho no plano espiritual para a conscientização dos seus vícios. Quantos cursos e quantas visitas você fez às clínicas de reabilitação para compreender suas dificuldades? Não desanime e não desista de você novamente.
Enquanto emanava uma energia repleta de amor e refazimento para os corpos físico, perispiritual e espiritual de Cleto, os meus antigos comparsas nada percebiam. Era necessário fazer isso devido à grande quantidade de álcool consumida, pois Cleto poderia ter outro coma alcoólico e, desta vez, ele poderia não encontrar quem o ajudasse. Ainda não é o seu momento, Cleto. Por favor, busque ajuda. Pare com esse comportamento suicida. Cleto recebia essas emanações e as absorvia como uma esponja seca absorve a água. Seu inconsciente escutava as palavras do mentor, porém pareciam longe, como um sonho bom, mas fora do seu alcance. Boca, Barril e Cadu não tinham noção do que estava acontecendo e permaneciam no canto daquele quarto, cada um com os seus pensamentos e alienações. Osmar, apesar de espírito experiente na função de mentor, sabia que precisaria de auxílio para o caso de Cleto. Por isso, após realizar a sua energização, decidiu se dirigir à colônia para conversar com Aurélio, coordenador do grupo de proteção daqueles espíritos. Rodrigo, Aparecida, Dalva e Antônio estavam conversando com Penélope, antes do início dos trabalhos da casa. Penélope iria ministrar uma palestra naquele dia e todos estavam muito ansiosos pelas palavras que os auxiliariam a entender o contexto que estavam vivendo. O tema era suicídio e as suas consequências. Beto e Firmino foram atrás da família de Rodrigo e, para a surpresa deles, naquela ocasião a instituição espírita estava aberta para quem quisesse entrar. Eles então entraram, mas ficaram alertas para não caírem em alguma armadilha dos da luz como, segundo eles, havia acontecido comigo. A maioria dos presentes, com algumas exceções, arrastava seus pensamentos para algum conhecido que tinha partido da vida material pelo suicídio. A Aparecida não era exceção, mas a sua tristeza estava vinculada também ao que tinha presenciado, quase uma hora antes, com o seu marido. Ela tentava superar aquele sentimento sorrindo para todos que conversavam com ela. A sua família tinha sentido o amparo daquela casa por meio de seus integrantes e era muito agradecida a todos por isso. Os pais de Antônio também estavam lá. Eles frequentavam as palestras com o filho sempre que podiam, e muitos esclarecimentos tinham sido recrutados para aqueles seres que ansiavam pela paz. Penélope se preparou para dar início à palestra. Boa noite, meus irmãos. Hoje, como vocês sabem, vamos falar sobre suicídio. Posso afirmar, sem exagero nenhum, que em cada um de nós existe um potencial suicida e que, diante de nossa ignorância sobre as leis divinas, colocamos a nossa vida em risco, somente pelo fato de acreditarmos que ela é chata e sem sentido. A fala de Penélope era clara e sua voz muito calma e firme. Também permitia uma sintonia muito harmônica com o grupo de espíritos que a inspiravam naquela tarefa. Sempre reafirmo o que digo ao me deparar com as duas formas de suicídio, o consciente e o inconsciente. Numa definição muito simples, o suicídio consciente é aquele no qual, voluntária e lucidamente, o indivíduo quer dar fim à sua própria vida e consegue. Já o inconsciente seria praticado por aquele que se mata sem saber ou perceber o está fazendo. Com esse começo, Penélope já conseguiu que muitos se mexessem em suas cadeiras. Suicídio ainda é um tabu para a nossa sociedade atual, e quando mencionado, é feito vinculando aos que bebem ou fumam em demasia, ou àqueles que se utilizam das drogas ou dirigem em alta velocidade, sem os cuidados devidos. Existem, entretanto, muitos outros exemplos, que estão mais presentes em nosso cotidiano e que nos qualificam como potenciais suicidas, conscientes ou não. Se comemos sem moderação, prejudicando a nossa saúde. Se não nos alimentamos direito, não dando ao nosso corpo o combustível que ele necessita para realizar as tarefas que lhe são exigidas. Se ingerimos doces, quando somos diabéticos. Se bebemos, quando estamos tomando remédios controlados. Se dirigimos após ter bebido, mesmo que moderadamente. Se não usamos os equipamentos de segurança que nos são ofertados quando trabalhamos em locais perigosos ou na prática de esportes radicais. Em cada um desses exemplos, estamos nos colocando em risco de morte, mas nos abraçamos à esperança de que nada nos acontecerá ao final. Temos de entender o que realmente nos move na busca da prática irresponsável dessas atividades e na manutenção dessas atitudes. Quem pode dizer que hoje não recebe informações, a cada instante e de todos os lados, sobre tudo o que pode trazer benefícios ou malefícios,
imediata ou lentamente, para os nossos corpos físico e mental. Se somos tão bem informados, por que não corrigimos as nossas atitudes para uma vida mais salutar? Eu diria que a resposta está no fato de nos sentirmos satisfeitos com a forma que estamos vivendo, mesmo sabendo que não é um exemplo de vida saudável e que essas posturas poderão nos trazer consequências ruins no futuro. Tais informações pegaram alguns de surpresa, porque se viam, indiretamente, em uma ou em outra daquelas descrições. Penélope percebeu que conseguiu prender a atenção dos ouvintes, então continuou: as leis divinas incidem sobre todos nós, atendendo ao quesito da compreensão das experiências vivenciadas. Temos, por consequência, a sabedoria suprema atuando, levando os suicidas inconscientes a serem menos afetados pelos reflexos característicos do suicídio provocado pelos conscientes. Os suicidas conscientes agem querendo acabar com uma dor qualquer, já os inconscientes agem também para isso, mas sempre na esperança, lúcida ou não, de que o resultado de sua ação em acabar com a sua dor não resulte no fim de sua vida. Penélope parou por alguns segundos e correu o olhar pelo auditório. Depois, perguntou: vocês prestaram atenção no que eu disse? Seja em um ou no outro tipo, todo suicida é aquele que atenta contra a sua própria dor, não contra a sua vida. O mundo precisa desmistificar a visão que tem de que todo suicida quer o seu fim, que todo aquele que tentou, mas não conseguiu se matar, está querendo somente chamar a atenção, como se fosse algo fácil de se fazer ou como se ele conseguisse enfrentar tudo isso sozinho. Nenhum de nós, filhos de Deus, quer o fim de sua vida, mas sim o fim da dor insuportavelmente vivenciada, seja ela qual for. A dor, para a maioria das pessoas, é uma experiência ruim, um momento de incômodo, de transtorno, de infelicidade. A dor é bastante desagradável, mas, por ser assim, é uma eficaz ferramenta, que nos faz parar e repensar as nossas ações e os nossos conceitos sobre a nossa própria existência. Após estudarmos sobre as verdades espirituais, descobrimos que o que nos faz lutar contra a morte, o que nos mantém firmes no curso de nossa existência, apesar das adversidades enfrentadas, é a existência de leis divinas ou naturais que nos motivam a viver, como a lei de conservação, por exemplo. Isso porque, no patamar evolutivo em que estamos, enquanto não temos problemas, nada nos faz interromper a trajetória que escolhemos trilhar, seja ela dentro dos conceitos morais e éticos aceitáveis ou não. Mas, se há qualquer dissabor, paramos e planejamos novos caminhos, repensando os nossos valores. Por isso, viemos para este planeta escola para aprender a vivenciar esses momentos de reflexão, mesmo os que acreditamos não suportar, porque somente neles nos enxergaremos fortes quando os superarmos. O que acontece é que muitos de nós não aceitamos essa vida de aprendizado e superação, abraçada por nós mesmos quando nos determinamos ao reencarne, e nos rebelamos ante as dores sofridas na carne, enxergando-as com tamanha intensidade que chegam ao ápice do insuportável. Assim, para tais pessoas, a dor, que é um instrumento para o nosso crescer, se transforma em um mal intolerável e que precisa ser abolido. Mas como modificarmos essa visão equivocada? Poderíamos começar mudando a forma que enxergamos Deus, extremamente humanizado no Velho Testamento, e que nos pune quando agimos no pecado. Jesus nos ensinou que nosso Deus é um Pai de amor e, portanto, um Pai que nos dará várias oportunidades para nos frearmos, pensarmos e corrigirmos o que estamos fazendo de errado. Não nos aplicará uma punição, mas sim nos dará oportunidades de crescimento, colhendo o que plantamos. Pensemos em uma sala de aula, onde o professor trouxe atividades para avaliar os conhecimentos de seus alunos. Estaria ele punindo-os porque os submetera a uma avaliação? Como esse bom professor escolhe o que aplicar na prova? Normalmente, da matéria ensinada, ele colocará questões que os alunos demonstraram mais dificuldade, para que, tanto ele quanto os alunos, possam constatar o que aprenderam após as explicações em sala de aula e o estudo individual. Porém, esse mestre também colocará questões mais fáceis para afirmar a autoconfiança de seus alunos ao enfrentar suas dificuldades. Se um bom professor se utiliza dessa didática, como o maior de todos faria pior? Cada questão contida em nossas provas indicada por nós frente à dificuldade que portamos, tornando cada uma delas especial e útil para o nosso crescimento individual.
Meus amigos, completando tudo o que já foi dito antes, a dor é somente uma reação da vida às escolhas que fazemos no nosso presente e somente nos depararemos com ela quando já tivermos tido as explicações devidas e nos preparado minimamente para a prova que virá. Vocês já devem estar se perguntando o porquê de eu estar destrinchando esse tema. Porque todo o nosso ser luta para se conservar íntegro em qualquer um dos dois planos da vida, mesmo diante de um momento de intensa dor. Não há quem, antes de pensar em concretizar o ato contrário à vida, já não tenha desistido, em pensamento ou atos omissivos, inúmeras vezes. Alguns, no entanto, primeiramente no silêncio, depois no desabafo, através de reclamações, das lamúrias, da revolta contra Deus pelas injustiças entendidas como não merecidas, revelam a instabilidade de seu ser diante da dor. Da dor que o sufoca, que o oprime, que o aniquila dia a dia, até que, convencido de que nada mais há a fazer, acredita que somente no silêncio da morte a dor não será mais sentida. Neste instante, Aparecida relembrou a última semana de Marcos. Ele estava péssimo. Não comia, não conversava, não sentia prazer em viver. No penúltimo dia de sua vida, ele veio até ela, dando-lhe um abraço apertado, como se nunca mais fosse vê-la, e lhe perguntou: Mãe, quando foi a última vez em que fui feliz? Essa vida não tem sentido. Eu amava Laura e ela se foi. Como viver sem ela? Eles ficaram ali, no quarto de Aparecida, por um bom tempo, conversando sobre os seus questionamentos. Ela tentava lhe falar com todo o seu carinho e amor, levando-lhe o consolo que ele necessitava. Ela não sabia que ele estava pedindo socorro. Achava que aquilo iria passar e que o tempo seria um bom conselheiro. Na manhã seguinte, Marcos parecia até mais animado. Comeu um pouco com a família, mas, infelizmente, não se dera tempo nem oportunidade para que o consolo fosse concretizado em seu coração. Aparecida sentiu um aperto no peito e, como se adivinhasse sua dor, Penélope continuou a sua explanação. Um dos efeitos sentidos é que aqueles que ficam se culpam por não terem visto os alertas dados pelos seus amados. Mas não há como saber. Podemos dar o melhor de nós, podemos dar a eles o melhor acompanhamento profissional, mas somente eles serão capazes de se salvar de si mesmos. O que todos nós precisamos entender é que as leis que nos regem não exigem de nós que vençamos essas dificuldades, mas sim que as vivenciemos e aprendamos com elas. E por que não vencer? Infelizmente, porque o nosso conceito sobre vencer é equivocado. Alguém poderia me dizer o significado dessa palavra? Antônio levanta a mão e a palestrante lhe dá a vez para responder. Eu acredito que vencer significa chegarmos ao final de qualquer meta e percebermos que a alcançamos com o nosso esforço pessoal ou coletivo. Claro que isso é muito subjetivo, porque, para uns, atingir a meta pode ser o primeiro lugar numa corrida. Para outros, só de ter chegado já é uma vitória. Mas entendo também que, para aqueles para os quais vencer é só chegar em primeiro lugar, chegar em segundo já os coloca como perdedores. Você deu um bom exemplo e explicou muito bem, Antônio. No fim das contas, uma parte desse conceito de vitória está muito mais no nosso mundo interno do que no externo. Nesta sociedade competitiva em que vivemos, cada dia menos nos satisfazemos em somente cruzar a linha de chegada, mesmo não podendo fazer melhor. Estamos num processo de autocrítica tão profundo que não aceitamos atingir o máximo que conseguimos, e sim queremos o máximo do outro, sem nos prepararmos como ele se preparou. Daí vêm as insatisfações e as frustrações. Não estamos aqui para superar o outro, mas sim a nós mesmos. O outro é somente um exemplo que nos mostrará que é possível fazer, mas cada um a seu tempo. Não podemos esquecer de que se não percorremos os mesmos caminhos que o outro, não possuímos as suas experiências para atingir o mesmo fim. Toda a plateia estava em silêncio e atenta às palavras de Penélope. Ela permitia receber as inspirações dos espíritos que contribuíam com explicações valorosas sobre o tema. Por acreditarmos que não temos condições de suportar algumas de nossas dores, reagiremos como filhos rebeldes, reclamaremos muito, culparemos os outros, fugiremos das dores, ou seja, buscaremos amenizar as adversidades da forma que conhecemos. Se não tomarmos cuidado com essas posturas, poderemos deixar o posto de suicidas inconscientes para nos tornarmos suicidas conscientes, porque criaremos uma dor tão intensa em nós que não a suportaremos por muito tempo.
Mas, ainda assim, não se iludam. Ainda neste momento, não iremos querer acabar com a vida, mas somente nos afastar da dor que acreditamos nos dilacerar a alma e que não daremos conta de suportá-la. Podemos fazer uma comparação interessante quando pensamos que a visão de um suicida é muito lógica. Estou vivendo na dor. A dor é insuportável. Logo, se não houver vida, não haverá dor. Sufocado pela dor e pelas emoções que não lhe dão folga, aquele filho de Deus poderá tomar a decisão que o levará perante o seu juiz mais cruel, aquele que o levou até ali. Esse juiz saberá todas as respostas sobre o suicida. Tudo estará descortinado para ele, e da mesma forma que ele entendeu que deveria tomar uma medida drástica para acabar com a sua dor, esse mesmo juiz o julgará e o condenará com o mesmo peso. Rodrigo estava muito triste ao pensar que Marcos tinha feito a escolha que o levaria a um julgamento perante esse juiz. Penélope continuava: por acaso alguém aqui está entristecido com essa notícia? Que esse suicida padeceria num tribunal que não o perdoaria ou o condenaria severamente por toda a eternidade, em razão de seu pecado. Alguns levantaram a mão, e ela voltou ao assunto. Por acaso, vocês se esqueceram de que nada foge à justiça divina? Que estamos falando sobre a aplicação das leis de Deus. Se ele é perfeito, suas leis também são. Jesus nos disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Aí está a delimitação desse julgamento. E nada além da justiça divina se fará presente. Muitas de nossas ações suicidas estão vinculadas ao nível de julgamento pessoal, não nos aceitando com as dificuldades que ainda portamos e que, em razão disso, nos avolumam as dores sentidas, nos fazendo agir no extremo de nosso desespero. Por isso, insisto, não se iludam, porque somente o que é justo se faz em nossas vidas, e essa mesma justiça dependerá de como nós desejamos viver a nossa existência carnal ou espiritual. Então, quem é esse juiz sobre quem estamos falando? Penélope continuou por vários minutos trazendo muitos esclarecimentos, e, ao finalizar a palestra, ela disse de modo claro e meigo: que tenhamos o nosso comportamento diário como parâmetro para enxergarmos o que estamos construindo. Se compreendermos que a dor que sentimos é um reflexo de nossas ações, ela deixará de ser insuportável e conseguiremos lidar com ela, sem termos de abandonar a trajetória programada. Se, ao contrário, o nosso julgamento está ativo, nos massacrando, então não nos julguemos. Mas, se for impossível, que julguemos as nossas ações e as do próximo com amor, porque, no mesmo peso que julgarmos seremos julgados e, portanto, com amor estaremos nos dando a oportunidade de não vivenciarmos o inferno que pode ser criado em nossas consciências pela dor não compreendida. Feita a oração final, todos estavam se sentindo leves. A mãe de Rodrigo foi até ela e disse: muito obrigada, Penélope, por ter nos mostrado o quanto Deus é bom e generoso conosco. Elas se abraçaram e todos saíram de lá consolados. Beto, no entanto, saiu incomodado com tudo o que ouviu. Após deixar Cleto em seu quarto, o seu mentor se dirigiu à colônia para conversar com Aurélio. Sabia que, por mais experiente que fosse, não poderia tomar nenhuma medida mais enérgica sem as orientações de seu coordenador e dos instrutores responsáveis pelos projetos reencarnatórios. Aurélio, meu grande amigo, que bom revê-lo. Osmar, como vai? Há alguns dias que não nos vemos, não é? Como está indo o Cleto? É sobre ele mesmo que eu vim conversar com você. Como sabemos, Cleto retornou à carne para superar suas dificuldades com a bebida, dentre outras coisas. Infelizmente, o suicídio de Marcos deu a ele uma boa justificativa para recair nos laços de seus antigos vícios. O desamparo e a culpa pela ação do filho foram suficientes para ele desmoronar. Sim, eu sei. Não posso tomar nenhuma medida sem buscar auxílio em nossas programações coletivas. Qualquer descuido pode atrapalhar todo o processo. É verdade, Osmar. Nossos irmãos determinaram para si um plano mais seguro para os resgates que acreditam possuir, mas, na carne, usam de seu livre-arbítrio para contornar alguns de seus próprios planejamentos. Cada escolha de Cleto, nesta encarnação, promove mudanças nos caminhos que ele e, por consequência, os demais percorrerão. Porém,
Como sabemos, os objetivos, com raras exceções, são mudados. Por tudo isso, Aurélio, preciso muito de sua ajuda. E você a terá, meu amigo. Diante de tantas mudanças no curso dessa reencarnação, vamos buscar auxílio com os nossos superiores para não nos perdermos nesta empreitada divina. Ambos, com a certeza da atuação da mão sacrossanta de Jesus na vida de cada um daqueles que se encontram envolvidos naquele planejamento, foram conversar com os seus orientadores, para o auxílio a ser empreendido. Ao final do encontro, ambos saíram com a certeza de que jamais estamos sós e que Jesus jamais desampara qualquer um de seus irmãos. Beto estava fazendo uma análise do progresso de sua missão e não ficou satisfeito. Eles tinham conseguido resgatar Marcos, mas o perderam posteriormente. Também tinham perdido o seu líder e, apesar de terem tido uma evolução com Cleto e Rodrigo, depois que a família se integrou à aplicação dos conceitos espíritas, eles não estavam mais conseguindo atingir nenhum deles, só a Cleto. Depois que fui preso, Beto ficava o tempo todo no quartel-general. Ele dava as ordens, mas tinha perdido a garra e estava sem estômago para ver a gradativa degradação daquele pai de família. Beto queria gritar de ódio daquela situação, mas não conseguia. Sua única revolta era comigo. Apenas Firmino estava ali com ele, os outros continuavam com Cleto. Beto não sabia mais o que fazer. Estava perdido. Ele tinha consciência de não ter o perfil de um líder, sendo limitado para tomar alguma iniciativa ou fazer planejamentos. Para não surtar na frente de Firmino, Beto disse que iria sair um pouco, mas que o chamassem caso houvesse alguma novidade. Talvez por um ato inconsciente, Beto acabou se dirigindo para a mesma praça que eu lhes descrevi quando fui me entregar a eles. Sentou-se ali e ficou tentando imaginar o que poderia fazer para prejudicar a família de Rodrigo, mas a cada pensamento ruim, ele se sentia incapacitado de colocá-lo em prática. Beto estava realmente cansado. De repente, ele percebeu a presença de duas crianças encarnadas que brincavam ali perto. Elas riam com gosto, o que o fez prestar atenção no que elas faziam. O mais novo tentava imitar o mais velho em tudo. E o mais velho não se incomodava. Achava graça e tentava criar uma nova situação para que o outro pudesse se divertir. Beto sentiu algo estranho. Não sabia o que era, mas aquela cena lhe era muito familiar e comovedora. De repente, sem perceber, estava com a respiração suspensa e o coração batendo mais forte. Lembranças sobrepostas a outras vieram em sua mente. Duas crianças inseparáveis que sempre se colocavam em confusão. Sempre uma seguindo os passos da outra. Quando maiores, a mais nova alistou-se na guerra para acompanhar o seu irmão mais velho, em razão de sua admiração e amor. Em meio ao campo de batalha, atrás de umas poucas pedras, amedrontado e vendo ao longe o seu irmão, teve o seu fim na explosão de uma bomba. Beto sentia um calor tomando conta dele ao lembrar-se daquele jovem, ainda quase uma criança, naquela guerra sem sentido. De repente, uma revirada em seus pensamentos, e essas crianças estavam em outras paragens. Elas viviam em uma favela. Ainda eram inseparáveis e viviam se encrencando, não parecendo tão frágeis quanto as primeiras crianças de tempos idos. Cresceram, tendo a cada dia um dia de guerra. Sempre na espreita, sempre na defensiva, prontos para o ataque. O resultado não podia ser outro. Na busca de riqueza e poder, sem ética e moralidade, uma morte violenta e por traição chegou para ambos. Beto se sentia desnudo. Nunca havia analisado com tanta nitidez a sua última encarnação. Sempre havia desculpas e justificativas para cada escolha feita. Porém, ali não havia qualquer filtro. A verdade se estampava aos seus olhos. E as lembranças não paravam. Mais tarde, no plano espiritual, os amigos se reencontraram como trabalhadores das trevas. Muitas foram as missões a eles ordenadas. Estando juntos ou separados, sempre achavam um momento para se encontrar. A amizade de ambos não se extinguiu com a morte. Ele se lembrava dos momentos em que sorriam juntos e que choravam também. Tudo se passava muito rápido, mas era tão esclarecedor. Aurélio e vó Lúcia estavam ao seu lado, auxiliando-o no processo de autoconhecimento. Beto estava exausto, por sentir com tamanha intensidade aquelas emoções que transbordavam a cada lembrança.
Quando os obreiros perceberam que ele estava pronto, se afastaram um pouco e, apesar de cansado, ele sentiu um calor diferente. Neste momento, lembrou-se do que eu lhe falei, quando estava aprisionado em nosso quartel-general. Beto, quando foi a última vez que você sentiu o sol? Ele estava sentindo todo o ambiente ao redor. Sentiu o vento e o calor do sol em seu peito e em seu rosto. E, surpreso, ele viu as cores das árvores e pôde escutar os pássaros que cantavam sobre elas. Será que era isso que Jefferson quis me dizer? Será que foi isso que ele sentiu quando percebeu que não conseguiria continuar morto em seus sentimentos e emoções? Será que está acontecendo o mesmo comigo? Pensava Beto, emocionado e apreensivo. Se o que eu lembrei é verdade, Jefferson foi meu irmão e alguém especial para mim além desta última vida e, como nesta, minha grande referência. Eu o seguia sempre, mesmo que não concordasse com algumas de suas decisões. Continuei com a mesma postura, seguindo-o até aqui no plano imaterial, porque ele sempre foi o meu porto seguro. Beto estava surpreso. Percebia, nitidamente, as suas ações repetidas em todas essas vidas. Como aquela pequena criança encarnada que seguia o seu irmão mais velho, naquela praça, ele também me seguia sem pestanejar. Se eu não tivesse conhecido Jefferson nesta última existência, talvez a minha mãe e os meus irmãos poderiam ter preenchido o papel de bons exemplos a serem seguidos. Mas, a todo instante, Jefferson insinuava que aquela honestidade toda só me levaria a uma vida medíocre de trabalhador pobre. Ele sorriu de si mesmo e continuou divagando consigo. Nossa! Como seria fácil colocar a culpa em Jefferson por minhas fraquezas. Ele pode ter tentado me influenciar com as suas ideias, mas se ele não tivesse encontrado eco de suas tendências ou ideais em mim, foram as minhas escolhas que me levaram a segui-lo por todas essas vidas. Beto estava fazendo algo extraordinário. Ele abraçou a tarefa de se reencontrar sem temor. Não escondia de si nenhuma de suas facetas, tampouco seus sentimentos ou emoções, e aqueles que vieram antes de mim nesta última existência, minha mãe, meus irmãos, meus amores, meus bons exemplos, que por minha escolha não quis escutá-los. Como me arrependo de não ter lhes dado uma oportunidade maior para me explicarem o que realmente queriam para mim, e agora? O que posso fazer? Agarrar-me a esta luz que faz com que tudo o que vivo pareça sem sentido e imoral. Se fizer isso, possivelmente terei o mesmo fim de Jefferson em uma cela escura, sendo supliciado a cada momento em que o grande chefe desejar. Eu não queria isso para ele, muito menos quero para mim. Preciso pensar. Beto afastou-se daquele parque, dando uma última olhada para aquela dupla, que se sentia tão feliz pelo simples fato de estarem juntos. Aurélio e vó Lúcia estavam emocionados. Era o primeiro passo de Beto para uma possível recuperação e fortalecimento de si mesmo. O grande chefe estava irritado. Havia feito um acordo com uma das facções vizinhas para dar cabo de Rodrigo, mas, até agora, tudo que tentou deu errado. Ele tinha muito interesse em atingir o seu objetivo, porque ganharia a fidelidade e a inserção de mais alguns homens em sua organização. O problema é que tudo tinha ficado pior comigo na prisão. E a paciência do contratante estava acabando. O que eu posso fazer para tentar reverter essa situação? Pensava consigo mesmo. Eu preciso dar um tempo para Beto, porque o que ele fizer me será satisfatório no final. Se ele conseguir atingir a meta, terei novos trabalhadores. Mas, se ele falhar, castigarei o grupo todo, dando o recado aos meus homens, colocando-os contra Jefferson. Todos pensarão duas vezes antes de me enfrentar. Para isso, preciso fazer o traidor do Jefferson me suplicar clemência. Vou mandar açoitá-lo mais uma vez. Talvez assim ele desista dessa ideia idiota de seguir o cordeiro e volte a sua atenção para as trevas. Sei que ele, apesar de ser do baixo escalão, tem os que o admiram aqui. Não posso demonstrar misericórdia. O grande chefe era um homem alto, gordo e com muitas deformidades. Todos que chegavam perto dele tinham medo. Seus olhos negros, avermelhados, davam a ele um aspecto demoníaco, e ele não tinha problema algum em torturar quem o decepcionasse. Há alguns anos, antes de ele ser o único chefe, quem mandava na organização era um conselho composto por 3 integrantes, e ele era um deles.
Cada um tinha uma função específica, mas era ele quem colocava em prática os planos maquiavélicos dos outros dois. Quando cansou de discutir com os outros sobre assuntos de que ele discordava, deu um golpe no conselho e os aprisionou, se tornando o grande chefe. Um título pomposo, até caricato, mas muito eficiente nas baixas esferas. Um deles ainda estava em suas masmorras, mas o outro tinha sumido de lá. Até hoje o grande chefe não sabia o que realmente havia acontecido. Claro que ele castigou os guardas das masmorras por terem dado cobertura à fuga do antigo conselheiro, embora nenhum deles tenha confessado tê-lo libertado. Pensando que conseguiria me fazer mudar de ideia, marcou nova data para minha tortura. Os carcereiros, quando avisados, foram me humilhar. Pelo buraco da porta, na escuridão de minha cela, mandaram eu me preparar para os novos castigos. Mas, naquele momento, eu não estava com medo. Eu me entreguei para que Beto e os outros não passassem pelo que eu estava passando, e iria até o fim com aquilo, mesmo que o fim fosse a eternidade. O que importava para mim era que sentia o meu coração livre, e isso me trazia satisfação. Naquela noite, recebi a visita de Aurélio e minha avó Lúcia. Com a presença deles, sentia uma paz enorme. Eles me informaram o que havia acontecido com Beto e estavam muito esperançosos. Somente o fato de saber que ele poderia sair daquela vida me fez ficar muito feliz. Dessa vez, eles ficaram conversando comigo por um bom tempo. Cleto acordou se sentindo muito mal. A sua cabeça doía e ele não conseguia comer nada, queria apenas sair e beber um pouco mais. Antes de sair, porém, ele foi procurado pelo dono da pensão para que pagasse o aluguel da semana seguinte. Quando foi buscar o dinheiro, percebeu que não tinha muito mais para gastar. Já tinha retirado todo o dinheiro do banco e este já estava quase acabando. Pagou o que devia, sabendo que não teria dinheiro para muito tempo mais. Eu não entendo. Recebi um valor razoável de rescisão e não tenho mais nada. Onde foi que eu gastei tanto? Pensou. Ele não conseguia entender que já havia se passado um bom tempo de sua demissão e que gastara muito com bebidas. Além do mais, quando já estava bastante embriagado, era induzido a pagar para os outros beberrões dos bares que frequentava. Eu preciso fazer algo por mim. Não posso voltar para casa sem mostrar para a Aparecida e para as crianças que eu mudei. Tenho que arranjar um emprego, pensou. Cleto saiu determinado a levar o seu currículo para algumas agências de emprego. No caminho, no entanto, Cadu e Barril iniciaram o trabalho de aniquilar qualquer vontade sincera de melhora. Em seus pensamentos, só vinha a satisfação e segurança que a bebida lhe trazia. Cleto tentou lutar contra a vontade de parar em qualquer bar, mas ele queria muito beber. Desde que acordou, era só o que ele queria fazer. No entanto, ele conseguiu resistir e chegar em uma agência de empregos, que estava lotada, e ficou muito tempo ali, sem comer e com muita dor de cabeça. Infelizmente, ele não tinha feito a sua higiene pessoal à noite, tampouco pela manhã, o que incomodou as pessoas ao redor. Todos foram se afastando dele discretamente, deixando-o sozinho em um canto, até que ele foi chamado. Quando chegou próximo da atendente, ela sentiu, imediatamente, o cheiro da bebida vastamente consumida nas noites anteriores, e que agora estava sendo eliminada por todos os seus poros. Em razão disso, e apesar de estar sóbrio, para tudo que Cleto dizia estar apto a fazer, ela não tinha confiança para indicá-lo e dizia não haver nenhuma vaga para ele. Cleto saiu de lá devastado. Percebeu claramente a repugnância da atendente, não necessitando de nenhuma ação por parte dos comparsas de Beto para que ele se sentisse o menor dos seres. Então os espíritos viciados aproveitaram o momento e, diante da sua vontade fraca de mudanças, associada ao seu distúrbio, conseguiram que ele sucumbisse, dando a desculpa de que seria somente mais uma dose. Cleto entrou em um bar de esquina, ficando ali durante toda a manhã. E ele nunca saía sozinho desses ambientes. Junto com Cadu e Barril, outros tantos espíritos o acompanhavam, vampirizando-o. Quando adormecia, todos se afastavam, ficando somente os da nossa organização. Tudo isso fazia parte do meu plano original que Beto estava colocando em prática, pois aquelas companhias fariam com que Cleto sucumbisse mais rapidamente.
Guilherme estava em seu quarto maquinando o que poderia fazer para conquistar Dalva. Ele estava muito magoado e não admitia que Antônio se desse bem, principalmente depois de recusar o seu apoio daquele jeito. Ele, porém, não tinha consciência da inveja que o movia ao ver o seu amigo seguir com a sua vida e ele não. Ele não perde por esperar, pensava. Quando Guilherme começou a traçar o plano para se vingar de Antônio, passou a ser ajudado pela organização, porém se tornaria um novo alvo e, com certeza, depois de ser auxiliado, seria posteriormente subjugado. Assim, em certa manhã, Firmino chamou Beto para uma conversa. Chefe, Guilherme pode ser uma peça importante para nós, porque ele se deixa levar por nossas ideias com muita facilidade. Será que não podemos utilizá-lo melhor para atingirmos o nosso objetivo contra a família de Rodrigo? Percebendo aquela possível vantagem, Beto mandou Firmino ser a sua ponte com ele. Sim, vamos incentivar mais a sua vontade de atrapalhar esse futuro relacionamento entre Antônio e Dalva. Ela gosta dele, e se o perder, talvez seja o caminho para desestruturá-la e se tornar mais uma conquista nossa. Boca, Barril e Cadu ficarão com Cleto. A partir daí, eles começaram a alimentar na mente de Guilherme a vingança e a sua obstinação por Dalva. Nesse meio tempo, os sentimentos entre Antônio e Dalva estavam aumentando. Eles se viam com muita frequência. Sempre que podia, Antônio a buscava na escola, o que a agradava muito, e ele dizia que era para ela se sentir mais segura. Um dia, porém, quando Dalva achava que Antônio a estava aguardando, foi Guilherme quem ela viu. Ela tentou não demonstrar a sua insatisfação, perguntando a ele, despretensiosamente, o que estava fazendo ali. Ora, eu vi o uniforme de Rodrigo, então pensei que vocês estudassem na mesma escola. Como estava passando por aqui por perto, arrisquei aguardar para rever uma velha amiga. Posso levá-la para casa? Dalva, de uma forma bem educada, recusou a companhia, dizendo estar esperando por Antônio. Guilherme mordeu o lábio, irritado, mas disfarçou com um sorriso e disse que valeu somente pelo fato de vê-la. Antes de ir embora, porém, pediu o número do seu telefone, para poderem se falar com mais frequência. Ela não queria fazer isso, mas passou o número para ele, porque não conseguiu se recusar a dá-lo. Guilherme não tinha feito nada contra ela, mas não confiava nele, talvez pelo fato de ela saber sobre as suas posturas equivocadas. Guilherme se despediu, porque não queria que o amigo o visse ali, e Dalva resolveu aguardar uns 15 minutos, para ter a certeza de que Antônio não viria naquele dia. Enquanto isso, Guilherme ficou na espreita, não muito longe dali. Queria ver até que ponto estava o relacionamento dos dois, achando ótimo vê-la indo embora sem o seu acompanhante, porque acreditou que ela tinha levado um bolo. Essa foi a minha primeira investida e não será a última, pensou ele. Chegando em casa, Dalva encontrou sua mãe preparando o almoço e Rodrigo descendo as escadas. Oi, Dalva. Como foi a sua aula hoje? Como sempre, muito boa, mano, apesar da dificuldade que tenho para entender física, e deu um sorriso encabulado. Você sabe que, se precisar de mim, eu a ajudo com essa matéria. Eu sei, não se preocupe. É claro que explorarei o meu irmão o quanto puder. E ambos riram da brincadeira. Aparecida escutava os filhos e agradecia a Deus por suas vidas. A presença deles lhe trazia paz e alegria, e se não fossem eles, ela não saberia como lidar com tantas infelicidades. Dalva entrou na cozinha para beijar a mãe e viu aquele sorrisinho triste em seu rosto. O que foi, mãe? Alguma notícia de papai? Não, minha filha, nenhuma. Eu realmente estou começando a ficar preocupada com ele. Confesso que quando o expulsei não achei que ele se afastaria definitivamente de nós. Já se passaram algumas semanas, e a única vez que o vi foi naquele bar. Aparecida parou por um instante o que estava fazendo e, como se tivesse sido atingida por um raio de tristeza e desesperança, disse: E se nunca mais o encontrarmos? E se o fato de o ter colocado para fora de casa provocar mais rapidamente o seu declínio, como acontece com muitos desses sem-teto por aí? Rodrigo, que entrava à cozinha nesta hora, ouviu a mãe e retrucou: Mãe, a culpa não é sua, e sim dele. Não abrace a culpa pelas escolhas que ele fez.
Lembre-se de que a senhora mandou que ele saísse porque ele estava descontrolado e espancando Dalva. Eu sei, filho. Mas, toda noite, fico pensando onde ele pode estar, o que está fazendo, se tem dinheiro para comer, ou se conseguiu um novo emprego. Mãe, também penso nisso, disse Dalva, mas ele sabe o caminho desta casa para pedir ajuda se ele a quiser. A senhora, antes de fechar a porta na cara dele, mesmo muito ressentida com a sua atitude, foi muito clara ao lhe dizer que a nossa casa estaria aberta para ele, se ele quisesse sair daquele vício. Dalva tem razão, mãe. Ele sabe que poderá vir aqui pedir ajuda. O que a senhora não pode é se culpar por ter agido com energia para nos proteger. A Aparecida enxugou uma lágrima que teimava em escorrer por sobre a sua face. Seus filhos a abraçaram e sentaram-se à mesa, tranquilos, mas cada um com os seus pensamentos voltados para o pai sumido. Dalva e a Aparecida já tinham ligado para Cleto algumas vezes, mas ele não atendia o celular. Rodrigo voltou para a escola e a Aparecida para o seu trabalho. Dalva estava em casa sozinha quando a campainha soou alto. Ela estranhou, porque não estava esperando ninguém, mas foi atender e, para sua surpresa, Guilherme estava ali. Olá, disse ele, com um sorriso maroto. Dalva percebeu que Guilherme era um rapaz bonito. Aconteceu alguma coisa, Guilherme? Não, não. Eu estava passando por aqui e percebi que essa era a sua rua. Então resolvi dar um olá. Ah, que bom que não aconteceu nada. Não vai me convidar para entrar? Sinto muito, Guilherme, mas estou sozinha e não ficaria bem você entrar. Entendo. Já que não posso entrar, não gostaria de ir ao shopping comigo? Vou lá para lanchar e poderíamos ir juntos. Não posso, tenho muito que estudar, pois terei uma atividade avaliativa amanhã. Da próxima vez, liga antes, para você não perder a viagem. Ele se despediu dela sorrindo, mas estava muito contrariado. Isso será mais difícil do que eu pensava. Mas essa dificuldade só atiça a minha vontade de conquistá-la, analisou ele, tendo Firmino ao seu lado, incentivando-o. Havia chegado o dia de meus novos tormentos. O chefe queria que todos presenciassem a minha tortura como uma mostra do seu poder, por isso, também mandou chamar Beto e os demais. Quando os guardas vieram me buscar, porém, tomaram um susto ao constatar que eu não estava mais lá. Após ter sofrido todos aqueles castigos, depois ter sido esquecido ali com as minhas aflições, com pouca comida e pouca água, percebi, na noite anterior, que nada daquilo me atingia mais. Eu estava em paz. Aurélio e vovó Lúcia estavam ali comigo, me consolando e trazendo esclarecimentos sobre a bondade divina. Como aconteceu em outros momentos em que estávamos juntos naquela cela, ela me falou de outra passagem do Evangelho, onde Jesus, no seu martírio, tinha ao seu lado 2 ladrões também crucificados. Ela me contou sobre um deles que, apesar dos tantos erros cometidos em sua vida e dos tantos insultos que proferiu contra Jesus momentos antes, diante de seu arrependimento, foi recebido por Jesus em seu coração, não exigindo nada além. Eu escutava as suas explicações com a alma serena. E, como um bálsamo que matava a minha sede, eu percebi, finalmente, que, como aquele pecador, eu também estava arrependido de meus atos e me voltava para Jesus. Senti em meu ser que ele jamais havia me abandonado e que, apesar de tudo o que eu tinha feito, Deus jamais me desamparou. Eles estavam ali comigo, me trazendo consolo, mediante a presença dos meus amigos e das orações que confortavam o meu coração. Percebi, com uma nitidez incrível, que eu não mais pertencia àquele local e que nenhuma daquelas amarras poderiam prender-me, se eu não quisesse. Aurélio e vovó Lúcia estavam ali com os olhos marejados, aguardando o meu tempo para entender o que estava acontecendo. Eu chorava e me perguntava: será que eu precisava passar por mais aqueles flagelos para ser perdoado? Vindo de dentro, percebi que o juiz que eu tanto temia estava satisfeito com as minhas ações. Ele se sentia satisfeito com o meu retorno ao mundo do compartilhamento, do desprendimento, do amor ao próximo. Percebi que aquele juiz estava me libertando, me perdoando, me dando mais uma chance para que eu pudesse continuar a viver da forma que eu quisesse, e me chamando para um caminho melhor. Ele era um resplandecer de entendimento sobre mim mesmo. Percebi, em minha alma, que eu tinha me perdoado pelo meu orgulho exacerbado, pelos caminhos errados que eu havia percorrido.
Eu tinha a certeza de minhas responsabilidades, mas essas não pesavam em minha consciência, porque eu me sentia filho de Deus. Finalmente, percebi que Jesus não era o meu juiz. Ele somente nos deixa vivenciar nossas torturas morais com o único propósito de nos conhecermos e, por consequência, adquirirmos a capacidade de não nos julgar. Mas, se ainda não somos capazes disso, aguarda que nos julguemos com caridade. Eu somente compreendi isso quando pude vivenciar o outro lado de minha humanidade. Finalmente eu entendi que o juiz que eu tanto temia era eu mesmo. Eu olhei para a vovó, olhei para Aurélio, e, com lágrimas nos olhos, eles me abraçaram e adormeci feliz. Quando os guardas chegaram para me buscar, minha cela já estava vazia. Com muito temor, eles foram avisar ao grande chefe que eu havia fugido. Como todos já estavam aguardando, posicionados pelo caminho e ao redor da praça central onde eu seria martirizado, o grande chefe precisava tomar uma medida drástica para não dar margem a uma rebelião de seus seguidores. Ele agarrou os 2 guardas que o avisaram e, com aquele olhar demoníaco, os castigou pessoalmente na frente de todos. O tempo inteiro eles afirmavam que não sabiam o que tinha acontecido, mas o grande chefe lhes dizia que era isso que acontecia com quem falhava em suas funções. Ele entendia que não podia demonstrar qualquer compaixão. Em seguida, em um discurso irado e com muitas ofensas, o chefe maior ameaçou a todos, dizendo que descobriria quem tinha ajudado o prisioneiro a fugir e esses também receberiam o merecido castigo. Beto e os demais saíram de lá rapidamente. Não queriam ser relacionados ao que acontecera, pois o grande chefe poderia pensar que eles tiveram alguma coisa a ver com a minha fuga. Eles se lembravam de minha narrativa sobre os da luz e questionavam-se, intimamente, se era isso o que acontecia com os resgatados pelos trabalhadores do Cordeiro. Cleto estava prestes a ser colocado para fora da pensão. Ele sabia que não teria mais o dinheiro para se manter hospedado ali e, apesar de ter procurado trabalho, poucas vezes, na verdade, não tinha conseguido nada. Boa parte do seu dinheiro foi usado depois da última entrevista desastrosa de emprego, ficando apenas uma pequena parte, que não dava para muita coisa. Ele soube de uma empresa que estava contratando pessoal na sua área. Então vestiu a sua melhor roupa, escovou os cabelos, ficando bastante apresentável, colocou um perfume agradável e se dirigiu bem cedo para a frente da empresa. Esperou no sol por 3 horas. Quando conseguiu entrar, a fila ainda era grande, mas ali estava na sombra e sentado. Ficou muito surpreso com a quantidade de pessoas que estavam à procura de emprego, e muitas delas, com a metade da sua idade. Tentou não desanimar. Elas tinham a juventude, mas ele tinha a experiência. Demorou mais 1 hora e ele entrou na sala de recursos humanos. O entrevistador foi muito profissional nas suas perguntas, buscando extrair de Cleto tudo aquilo que ele poderia dar de melhor para aquela empresa. Ele estava se saindo muito bem, mas, quando foi questionado sobre o motivo de ter saído do emprego anterior, ele deu a sua versão vitimizadora dos fatos. Enfaticamente, Cleto afirmava o quanto tinha sido injustiçado pelos seus superiores e tentou, por várias vezes, relevar os seus erros e o comportamento inadequado junto aos colegas. O entrevistador já tinha se convencido que Cleto seria uma ótima contratação, mas, na última hora, mudou de ideia, porque ninguém quer contratar um empregado que não aceita críticas de seus chefes e não enxerga os seus próprios erros nos relacionamentos em geral. Diante daquela postura, o entrevistador disse que ele já estava satisfeito e o liberou. Cleto, ansioso, perguntou se ele poderia ter esperanças de ser contratado. Numa tentativa de reverter o quadro, o mentor de Cleto incitou o entrevistador a pensar que precisava ajudá-lo, porque se aquele homem não fizesse nada para modificar o seu comportamento, com a sua idade, ficaria mais e mais difícil conseguir um emprego. Seu Cleto, o que uma empresa deseja é que cada empregado esteja em sincronia com todos os outros, como as engrenagens de uma grande máquina que funcionam independentes, mas em harmonia entre si. O Senhor tem um problema, que eu não sei qual é, mas que foi grave o suficiente para que a sua empresa perdesse a confiança que sempre depositou no Senhor, por todos os anos que trabalhou para ela. Confesso que estava convencido que o contrataria, mas o Senhor, após todo esse tempo desempregado, não buscou compreender a sua falta.
O Senhor culpa a empresa pelos seus erros, então certamente, se entrar aqui, no primeiro problema, fará o mesmo. Fico muito triste pelo Senhor, com toda a sua experiência, não ter conseguido enxergar isso ainda. Estou aqui fazendo algo que jamais faria por outro, mas acredito que se o Senhor buscar resolver o seu problema, seja ele qual for, terá muitas chances de conseguir um emprego decente. Infelizmente, quanto a este emprego, o Senhor não atendeu às nossas expectativas. Cleto saiu da entrevista arrasado. Ele queria se esconder de si mesmo, porque sabia que o entrevistador, que era um homem um pouco mais velho do que ele, queria ajudá-lo, mas aquelas palavras o afetaram profundamente. Apesar da decepção, ele pensou que precisava fazer alguma coisa por si mesmo. Cleto, que havia conseguido afastar a maioria dos comparsas de Beto, na noite anterior, deu oportunidade para o seu mentor auxiliá-lo. Isso se deu em razão da sua vontade de conseguir o emprego. No entanto, quando foi perguntado sobre o seu desligamento, não quis abrir mão de seu orgulho ferido e agiu com arrogância. Agora estava colhendo o que plantou. Cleto parou numa esquina, ainda perto da empresa, e ficou olhando, pensando para que lado iria. O que iria fazer da vida? Estava muito entristecido consigo mesmo. Seu mentor lhe dizia para que ele procurasse novamente a ajuda dos Alcoólicos Anônimos, que tudo daria certo, mas Cleto ainda tinha vergonha de si mesmo, ele ainda não queria admitir o seu problema. Eu já fui uma vez e provei para todos, quando saí, que eu posso ficar sem frequentar aquele lugar e sem beber por quanto tempo eu quiser. É só eu querer de novo, pensava. Era verdade que Cleto não havia mais bebido até o suicídio de Marcos. No início do seu casamento, para que Cleto saísse daquele ciclo vicioso, precisou do auxílio de quem tinha condições de ajudá-lo e de compreendê-lo em suas dificuldades. Agora, ele entrou naquele ciclo novamente, e se não estava conseguindo se reerguer sozinho, não havia qualquer problema em admitir isso. O que ele precisava era pedir ajuda. Seu mentor o inspirava, mas, tentando salvaguardar seu orgulho, Cleto não queria ouvir. Aquela situação era dolorosa demais para ele, e como ato reflexo de um alcoólatra, alimentou a vontade de beber para amenizá-la. Dando essa abertura, mais que depressa Barril e Cadu voltaram a fazer o que sabem fazer de pior e o incentivaram a ir para o bar. E foi o que Cleto fez. Cleto acordou, tempos depois, e foi procurar dinheiro para tomar o café da manhã, mas percebeu que havia gastado quase tudo o que tinha, ficando somente com alguns poucos trocados. Desolado, sentou-se na cama daquele quarto simples e, segurando a cabeça entre as mãos, chorou como nunca. O que eu fiz? Vale a pena continuar assim? Eu perdi tudo: minha família, meu emprego, meu respeito próprio. Como eu pude gastar tudo o que tinha? Dizia para si mesmo, desolado. Onde vou parar tendo essa atitude irresponsável? Cleto estava com muita dificuldade para pensar, mas o seu mentor não podia perder aquela oportunidade. Como Cleto estava sem dinheiro, não poderia usar da desculpa da bebida para se consolar, pelo menos não naquele momento. Então Osmar buscava levar para ele a lembrança de quando era feliz com a sua família. No primeiro momento, não fichava a imagem de nenhum deles, especificamente, para que Cleto não lembrasse diretamente de Marcos e sofresse com a sua partida. Cleto enxugou uma lágrima e deu um pequeno sorriso. Depois o seu mentor levou à sua lembrança o olhar de medo de sua filha quando ele, sem motivo nenhum, correu até ela e a espancou em seu quarto. Em uma ação reflexa, Cleto tampou os olhos com as mãos, como se não pudesse enfrentar a sua atitude. Mas as lembranças continuaram vindo à mente, como as duas ações defensivas de Rodrigo, uma defendendo a sua mãe e, em outra ocasião, a sua irmã. A revolta de seu filho, da primeira vez, e o seu carinho ao levá-lo para a ducha fria, na segunda. Então, lembrou-se do olhar de sua amada esposa. Cleto não suportou aquela imagem. Suas lágrimas não tinham freios. Após anos de casamento, ele falhara novamente com ela e quebrara a promessa que fizera. Ele havia prometido que não beberia nunca mais e que jamais, jamais levantaria a mão para ela de novo. Como em um filme, as imagens iam e vinham. Quando a imagem da cabeça de sua esposa ensanguentada, de anos atrás, chegou à lembrança, ele teve um sobressalto.
Reconheceu a mesma opressão no peito que sentiu quando ela tombou ao chão, sem forças. Ele havia batido nela com uma garrafa. Claro que, na ocasião, não disse isso ao médico do pronto-socorro. A sua versão foi a de que ela foi pegar uma vasilha em cima do armário e a garrafa caiu em sua cabeça. Cleto também se lembrou do olhar da esposa para ele e o do médico, que parecia não acreditar. Mas, como ela não desmentiu, o doutor, olhando diretamente nos olhos dela, lhe disse o quanto ela teve sorte em não ter morrido, tamanha a violência com que aquela garrafa batera em sua cabeça. A memória de Cleto então saltou para um tempo mais próximo. Lembrou-se da esposa voltando para casa e do olhar que ela lhe lançou quando viu a sua filha toda machucada. Foi muito pior do que quando ela foi o alvo de sua violência. Ela o mandou embora novamente e, pelo jeito, pela última vez, se ele não tomasse uma medida mais drástica para mudar. Ela não estava ensanguentada, mas o seu coração deveria estar. Ele espancara a filha, uma menina que nunca lhes dera qualquer problema. Ele nem se lembrava do porquê de ter subido e batido nela naquele dia. Aparecida teve razão em me expulsar. O que mais eu poderia fazer contra eles que eu já não tivesse feito? Mesmo bêbado, eu jamais deveria levantar a mão contra os meus filhos e nunca, nunca, bater em minha esposa com uma garrafa. Mas eu sei que eu me transformo em um monstro quando bebo, confessou por fim. Cleto levantou-se daquela cama, trocou de roupa e, sem pestanejar, saiu da pensão com uma única ideia na cabeça: eu preciso de ajuda. Quando eu já estava mais restabelecido dos ferimentos, minha avó veio até mim e me convidou para andar um pouco pelos corredores daquele hospital. Adorei a ideia, pois já estava cansado de ficar deitado. Meus pensamentos não paravam e um passeio seria ótimo para espairecer. Fomos andando e, durante a caminhada, minha avó era parada várias vezes, por enfermeiros e internos, o que demonstrava que ela era muito conhecida e querida ali. Não que isso me surpreendesse, mas era bom ver o que ela tinha conquistado após o seu desencarne. Passamos por uma ala onde ela foi cercada por várias crianças que apresentavam alguma deformidade, e que a chamavam de vó Lu. Todas queriam o seu abraço carinhoso. Percebi como ela brilhava de felicidade, estando ao lado daqueles pequeninos, que também se mostravam radiantes, simplesmente por estar com ela. Quando conseguimos nos despedir de todos, vovó me indicou para descermos algumas rampas. Não pude deixar de reparar que os corredores foram ficando diferentes, pareciam menos iluminados. O que se via neles eram vários janelões fixos de vidro que permitiam a visão de enfermarias enormes que se mantinham em uma semi-escuridão. Cada cama ocupada tinha uma luminária em sua cabeceira que irradiava, ininterruptamente, uma tênue luz branca, mas também azulada, para os seus ocupantes, os quais, pelo que eu pude perceber, estavam todos em agonia. Cada enfermaria parecia acomodar vários tipos específicos de pacientes, e a minha impressão foi de que as debilidades estavam ficando piores. Eu queria perguntar à vovó Lúcia onde estávamos, mas não tinha coragem. Meu coração começou a bater mais forte e quase tive um colapso quando ela parou na frente de uma daquelas enfermarias e, me encarando de frente, disse: "Filho, está na hora de você se deparar com alguns dos seus alvos, Marcos e Laura", pensei, imediatamente. Respirei fundo e ia dizer que eu não conseguiria fazer aquilo, mas ela sentenciou: "Não tema. Deixe o seu coração guiá-lo neste encontro." Minha avó abriu a porta e eu entrei. O quarto estava meio escuro, mas não me impediu de identificá-los entre tantos leitos, como se somente eles estivessem ali. Marcos e Laura estavam deitados, ainda unidos um ao outro. Percebi que eles estavam adormecidos e um pouco mais tranquilos. Suas aparências estavam um pouco menos mórbidas, apesar de Marcos ainda não ter recuperado a sua forma humana e Laura ainda estar cadavérica. Tive vontade de chorar. Eu sabia que não tinha sido eu quem os colocara naquela situação, mas não me iludia em achar que não havia contribuído para isso. Vovó tinha dito que era um encontro, mas como, se eles estavam adormecidos? Então, me aproximei, vi que havia uma cadeira ao lado da cama e me sentei. Olhei para os lados e respirei fundo, tentando entender o porquê de vovó ter me levado ali. Se era um encontro onde somente eu estivesse consciente, talvez eu devesse seguir o meu coração.
Será que eu poderia fazer algo por eles? Mas eu não tinha a mínima ideia de como ajudá-los. Lembrei que, quando estava na minha cela, eu me ajudava orando por mim e pelos meus amigos, então começaria por aí. Fechei os meus olhos e orei a Jesus, agradecendo por estar ali e por ter a oportunidade de ajudar a quem antes eu prejudiquei. Peguei em algo que parecia ser a mão de Marcos e, como num mergulho profundo, parecia que eu estava flutuando dentro de sua mente. Durante toda a minha mentalização, eu me fundia com eles e ouvia os seus lamentos como uma música triste e sem sentido. De repente, não só escutei como também visualizei as lembranças de sua última encarnação, que se fundiam com as de outras duas reencarnações, sempre voltando à sua memória, como se fosse um disco riscado. Após vê-las uma dezena de vezes, repetindo, como se fazia na mente de Marcos e Laura, eu estava arrasado. Eu estava nelas. Diante daquelas lembranças de minhas maldades, percebi que as palavras ditas por Aurélio, na primeira vez que o vi, demonstravam que ele realmente me conhecia profundamente. Relembrei sua fala. Jefferson, abandone esse caminho que você está trilhando há tanto tempo. Pare de pensar nas glórias do poder e da ganância e siga por um caminho melhor, para a sua própria redenção. Está na hora de você se libertar de suas amarras seculares e se dar a oportunidade de vivenciar outras experiências mais gratificantes junto aos que o amam de verdade. Então eu chorei segurando as mãos de Marcos e Laura. Senti as minhas feridas sangrarem de novo. Eles foram pessoas de minhas vivências anteriores, importantes para mim, e eu os levei a ficar naquele estado. Minha avó entrou no quarto, veio em meu socorro e, me abraçando, disse: hoje é o primeiro dia de muitos que você os ajudará a se libertarem deste sofrimento. Não se culpe pelas suas ações do passado, mas aprenda com elas. Mais uma vez percebemos que jamais devemos levantar a mão contra quem quer que seja, pois podemos descobrir que essa pessoa foi alguém muito importante para nós. Somente Deus poderá entender o direcionamento de nossas escolhas. Somente Ele sabe de todas as coisas. Não devemos nos colocar como juízes dos erros alheios, porque não sabemos o que os levou a agir daquela forma. Lembre-se, meu neto, do tempo em que se encontrou encarcerado. O que o libertou foi você ter se ligado a Jesus e se desligado de todo e qualquer tipo de sentimento menos nobre. As palavras de minha avó agiram como um bálsamo derramado sobre mim, trazendo um certo alívio às minhas culpas e dores e me direcionando para Deus.